Olha, tá passando um helicóptero até agora, ó. Será que é o Andrés? Salve família, sejam bem-vindos ao podcast da Fiel. Meu nome é Lucas. Vocês estão bem? Acho que se for levar em conta a fase do Corinthians, acho que não tá muito suave não, né? Mas, independente de qualquer coisa, sejam bem-vindos. O podcast da Fiel nasceu no intuito de te informar, te manter informado, com uma conversa mais direta, uma conversa de torcedores, com as melhores informações da semana, algumas dívidas, que eu acho que vai ter bastante, né? Corinthians, você sabe como que é, né? Mas de qualquer maneira, sejam bem-vindos. De antemão, já peço que vocês se inscrevam, ativem o sininho para receber as notificações quando a gente postar um vídeo novo. Mas a gente sempre vai estar aqui conversando com você, mantendo bem informado. Já disse que eu sou o Lucas, vamos ser 3 participantes. Agora vou deixar que eles se apresentem, conta um pouquinho da sua história com o Corinthians, para vocês nos conheçam melhor. E já vamos direto para notícias que eu sei que é isso que vocês querem ouvir. Salve família, tudo bem? Sou o Carlinhos, participo aqui do podcast e, cara, vai ser uma honra participar. Vocês vão ver aí 3 torcedores loucos pelo Corinthians falando, trocando ideia. Vocês vão participar também, vocês vão trocar ideia, vocês vão debater com nós. E depois deixa aí nos comentários aqui o que vocês acham o que vocês estão achando do Corinthians aí, o que vocês estão achando do podcast, deixa seus comentários aí. E lembrar do meu primeiro jogo, minha primeira lembrança de Corinthians foi Campeonato Paulista de 1995, Corinthians e Palmeiras, gol do Marcelinho Carioca, aquele tapinha por cima da barreira, e gol do Erivelton, prorrogação, Galvão Bueno enlouquecido, torcida pulando, os caras saíram correndo, jogou camisa pra fora, jogou camisa pra torcida. Eu lembro que quando eu vi aquilo, eu falei, é isso aí que eu quero na minha vida. Ser corintiano, amor por isso aqui é muito maior do que outra coisa, cara. Então, ali foi paixão, foi amor à primeira vista. Deixa aqui embaixo aí, deixa seu joinha aí, deixa aqui embaixo aqui, sua primeira lembrança do Corinthians, deixa aí, pra gente saber. Paz. Voltei, olha aqui de novo, vai. Então, meu nome é Lucas, eu tenho 20 anos, meu primeiro jogo no estádio foi Corinthians e CRB, 3-2, eu lembro disso até hoje. Foi no Pacaembu, primeira vez que fiquei meio perdido, meio sem entender, eu tinha 8 anos. Mas de cara já gostei, mesmo sem entender já gostei bastante. Foi eu, o meu avô e o meu primo, lembro disso até hoje. Da Praça Charles Miller. Vocês já sabem, né? O Dogão, ixi. Então, e eu frequento bastante a Arena Corinthians. Infelizmente, por conta da pandemia, agora deu uma paralisada. Mas eu gosto bastante de ir no estádio, sempre estar acompanhando o Coringão. E minha história com o Corinthians começou assim, foi simples, como a da maioria dos torcedores. Foi de família. Meu avô sempre de pequenininho, sempre dava a camisa do Corinthians. Todo mundo tem aquele familiar que já tenta induzir desde o começo. Mas mesmo se não tivesse, acho que seria a mesma coisa. E é um amor forte. Eu lembro da Libertadores 2012. Eu já sabia escalação, assistia programa de TV o dia inteiro para se manter informado. E acho que até por isso que surgiu a ideia do podcast. Uma coisa que eu gosto bastante, uma coisa que eu gosto bastante de fazer. Certeza que vocês também, quando tem um debate de família, alguma coisa assim, é sempre legal. Torcedora corintiana, você telespectador do podcast da Fiel. Bom, eu sou um dos apresentadores ao lado do Carlinhos e do nosso presida Lucas. Eu me chamo Anderson, mas boa parte dos meus amigos me chamam de Bahia. E bom, o presida pediu pra gente falar como a gente começou a torcer pro Corinthians e os jogos marcantes que a gente tem do Timão. Bom, a boa parte da minha família é São Paulina ou é flamenguista, porque tem muita influência lá no Nordeste de São Paulo e Flamengo, também do Corinthians, né? E eu passei a acompanhar o Corinthians quando o Ronaldo chegou no Corinthians, eu passei a acompanhar mais. E bom, os 2 jogos marcantes, a conquista da Taça Libertadores da América em 2012, os 2 gols do Sheik, conquista invicta. A primeira vez que eu fui na arena, uma sensação que simplesmente não dá para poder explicar. O 1-0, o gol do jogo nos minutos finais daquele clássico contra o Palmeiras, erro do juiz, um jogador a menos. Foi naquele jogo que eu pude entender que é sangue no olho, que o Corinthians não é brincadeira. Espero que gostem do podcast. E vai, Corinthians! Falei aquela hora do helicóptero do Andrés, passou avião, passou moto, carro do ovo. Agora que já tá todo mundo enturmado aqui, já tá todo mundo aqui a 1000, vamos para as notícias da semana. Será que vem notícia boa aí? Tomara, né? Notícia boa agora seria bom, hein?
Salve, salve família, sejam bem-vindos a mais um podcast da Fiel. O primeiro aqui, o piloto, o famoso piloto. Pedir para que meus amigos se apresentem aí para vocês. Carlinhos. Salve pessoal, tudo bem com vocês? Aqui o tiozinho do grupo, Carlinhos, estão aí para trocar ideia, falar do nosso Coringão. Salve, salve presida, salve, salve Carlinhos e torcedor e torcedora que estão acompanhando o nosso projeto piloto, iniciando o nosso podcast da Fiel. Vamos falar sobre Corinthians. E falar de Corinthians é falar de título, nesse ano abordando mais as outras modalidades, né? Porque se for falar só do futebol e só do masculino, o tema hoje vai ser triste, vai ser de história triste. Só tristeza. Mas as meninas, vocês viram essa semana, campeão brasileiro, sem muita dificuldade, sem muito suspense. Quem foi acompanhando já viu que era inevitável, era goleada atrás de goleada. E a gente viu um futebol bonito, um futebol da hora, bem apresentado. Dá pra ver que é um time organizado, que normalmente o pessoal tem aquele preconceito com o futebol feminino, fala que é bagunça, mas dá pra ver que é um time bem organizado, um time bem montado e propõe jogo o jogo inteiro. Quem acompanhou viu, propôs jogo o jogo inteiro. Zanotti jogando muito, jogando fino. Um time bem rápido, encurralando adversário sempre. Aqui a gente tem os números do Corinthians. Foi o segundo bicampeonato. Pegar uma sequência aí, principalmente pelo futebol que está apresentando. Campeão da Libertadores. Mas eu, sinceramente, aí é o meu ponto de vista. Eu acho que o brasileiro é mais difícil que a Libertadores. Porque não sei se vocês acompanharam, mas a Libertadores só começou agora porque a Conmebol colocou que todos os times que foram participar da Libertadores agora precisa ter o seu time feminino. Então eu acho que pegou o time brasileiro, estão bem mais preparado que o time da Argentina, que o Corinthians passeou, não sei se vocês acompanharam, mas passeou em cima dos times sem ser brasileiro. Tanto é que o jogo mais difícil, acho que foi contra a Ferroviária. O jogo mais difícil, o time da Ferroviária é um time no feminino muito forte. É, o time mais bem organizado, né, se comparado com os outros grandes. Ferroviária fez vamos dizer assim, fez um pouco de raiva ao time feminino do Corinthians. Tanto é que a Ferroviária foi a campeã, me desculpe o engano, a Ferroviária já foi campeã brasileira em cima do Corinthians na Fazendinha. Sim. Do Corinthians na Fazendinha, exatamente, Carlinhos. As meninas da Ferroviária também são fortes pra traumatizar mesmo. Tanto é que é o bicampeonato agora só porque essa fórmula do campeonato feminino começou em 2013. E desde 2013, 5 desses campeões foram o time paulista. Até o Rio Preto, que é um time que no masculino não tem, com todo respeito, mas não tem expressão. Um time que não está disputando nenhuma chave do Campeonato Paulista, nem a B e C. É um time que no futebol feminino foi campeão brasileiro e você vê que é muito do empenho. O futebol feminino, como tá ganhando essa força agora, é muito da vontade. Essa Copa do Mundo foi diferente, bateu o recorde de audiência, acho que o pessoal tá dando uma atenção maior. Eu acho que foi uma boa iniciativa dessa da FIFA, de colocar colocar tipo, obrigatório o time a ter esse futebol feminino que acaba influenciando a aumentar a visibilidade, aumentar o patrocínio. O patrocínio vem valorizando bastante. Acho algo legal. Parabéns para as meninas aí, campeão novamente. E dizendo de novo, sem muita dificuldade, foi um passeio, foi golaço atrás do outro. A gente tenta manter a humildade, mas com o futebol feminino é difícil. Nossa, já tô jogando demais. 4-2. Tô jogando demais. A camisa 17 é a Albuquerque, jogando muito. Centroavante fácil na Bizanotti. A Crivellari, como eu adoro a Giovanna Crivellari. Eu queria muito a Giovanna no meio do campo do Corinthians. No lugar do Luan. Muito fácil. Ela joga demais. E o Corinthians, esse esquema que o Arthur Elias montou agora, ele é 100% ofensivo, tanto que a goleira é líbero. A goleira joga quase no meio do campo, porque o Corinthians aperta tanto o adversário, vai tanto pra cima, que a goleira fica lá na frente. Um time muito inteligente, muito bem treinado mesmo. Não, e pressionando o adversário sempre. Tanto é que agora o Corinthians igualou, tanto é que é recente o campeonato feminino, que o Corinthians igualou agora com o bicampeonato o tanto de títulos da Ferroviária, que a gente falou aqui que é um time muito forte, ganhou em 2017 e em 2019. 2017. Que foi no mesmo período que ficou essa batalha, Corinthians e Ferroviária, que a gente via direto. Via no feminino
o Corinthians contra a Ferroviária disputando Libertadores, disputando Copa do Brasil, Paulista, Brasileiro, jogava direto, muitas vezes. E acabou oscilando. Um ganhou a Libertadores um ano, o outro ganhou o Brasileiro e deu essa oscilada entre 17 e 20. Corinthians levando em 18 e 20, a Ferroviária levando em 17 e 19. Não, e acho que o mais interessante dessa campanha toda, desse bicampeonato, são os números, né? É muito expressiva, foi uma campanha assim, só teve apenas, o presida pode me corrigir, mas só teve apenas uma derrota, foram 16 vitórias, mais de 50 gols marcados, só 10 gols sofridos, 10 gols sofridos. Então é uma campanha simplesmente extraordinária. Arthur Elias ele introduziu esse futebol extremamente moderno, bonito de se ver jogar. Eu particularmente pararia hoje para assistir o Corinthians feminino jogar do que o Corinthians masculino, presida. E Carlinhos, não sei se vocês têm a mesma opinião que a minha, mas é muito interessante o trio ofensivo. As três atacantes, elas se comunicam muito bem, jogam muito bem. Realmente dá muito gosto ver o Corinthians feminino jogar. Não, com certeza. Isso só mostra o tamanho do Corinthians, porque a gente vê muitos clubes que têm o seu futebol masculino e acaba oscilando, por exemplo, o Flamengo, que é muito forte no basquete, o Cruzeiro, que é muito forte no vôlei, tem o Joinville, que é muito forte no futsal, e o Corinthians está sempre disputando. Muitas vezes não ganha, mas aqui o Corinthians, no caso no futsal, já chegou agora na semifinal, disputou a semifinal da Liga Nacional de Futsal, disputou o primeiro jogo agora contra o Joinville, começou perdendo de 2-0, e virou o jogo para 4-2. Para quem não acompanha o futsal, eu indico, principalmente do Corinthians, porque é um time que não tem aquela estrela máxima. Eu gosto muito do Davis, camisa 10, baixinho, mas o bicho é muito veloz, ele finaliza muito bem de fora da área, controla o jogo, mas já teve época dele não participar, ele tá lesionado e o futebol continua o mesmo. Então acho que o Corinthians é forte para terminar agora, ganhar do Joinville e chegar na mais uma final da Liga Nacional, que é um campeonato muito difícil, porque tem muitos times, e principalmente os times do Sul. Os times do Sul são muito fortes, o Pato, um time muito disputado. Magnus, então a gente vê que... um investimento forte pra caramba agora, depois que o Fred fez a série lá, o Magnus tá bom, tá muito investiram forte. muito. Não, foi um investimento muito grande, muito grande. Teve um retorno legal, tanto quanto a venda de camisa, que tipo, é um negócio que a gente não vê muito. O Corinthians não tem como fazer esse levantamento, porque as camisas do Corinthians são as mesmas, mas no caso do Magnus, que tem como fazer esse levantamento, foram vendidas muitas camisas e foram procurar a camisa do Fred, especificamente do Fred. Então a gente vê que é um investimento legal. Tanto é que a gente acaba dando esse foco no futebol masculino, o de campo, o 11 contra 11, só que acho que por conta da pandemia, dá para dar uma olhada mais nessas modalidades diferentes, dar um apoio ao Corinthians. No futsal, muito forte. No basquete, teve essa situação do time chegar, aí dar aquela finalizada, que deu de pegar e falar que não ia disputar, depois mudou a ideia por conta da pandemia, mudou a ideia. Eu não achei tão interessante, porque no caso... Tem jogadores do Corinthians que recebem um salário que eu tenho certeza que paga todos os salários dos jogadores do basquete. Então eu achei, de começo, não achei muito interessante, porque é um campeonato grande, NBB é um campeonato grande e visibilidade pro Corinthians nas outras modalidades não pode faltar. Tanto é que é o maior clube do Brasil por conta disso. Então voltou agora, tá voltando forte, muitos meninos da base, subiu muito. O destaque, o Fuller, não tem comparação. Joga muito, já assisti demais. O jogo lá. Joga muito. Nossa, eu já vi um jogo dele. Controla o time. É uma boa. Mas pra gente finalizar esse assunto, se alguém quiser falar mais alguma coisa, mas parabéns às meninas, ganharam do Avaí Kinderman. Um jogaço na Arena Corinthians. Tem que ter mais jogos, depois que acabar a pandemia tem que ter jogo do feminino lá, tenho certeza que vai lotar. 3-1. E é isso, alguém tem mais alguma coisa a falar? Aquela final do Campeonato Paulista entre Corinthians e São Paulo, que a Arena Corinthians estava absolutamente lotada. E até as meninas do São Paulo lá. Se emocionaram em ver aquela torcida lá, o estádio lotado. E foram ter que as meninas do São Paulo foram tirar foto na arquibancada com as torcedoras do Corinthians. Isso foi muito legal, foi muito bonito. Cara, isso foi muito da hora. Bonito. Realmente, tem que dar pra moral pras meninas mesmo, viu? As meninas tá virando mais uns caras, meu. Tem que dar moral pras meninas. Disparado. Presida, e assim, eu acho que é tão importante a gente valorizar isso, porque há alguns dias atrás
A gente viu as meninas lá do Taboão da Serra dando entrevista que não tinha material esportivo. Uhum. Então é tão importante a gente valorizar isso, dar essa visibilidade, porque acaba se tornando um campeonato forte e muito bem disputado. A gente tem que lembrar que o maior artilheiro, no caso a maior artilheira da história das Copas, tanto masculina como feminina, é a Marta, né? Acima de Pelé, acima de Klose, de Ronaldo, de Messi. Então eu acho que é muito importante. Parabéns para o Corinthians que investiu forte, parabéns para o Arthur Elias. E para as minas, enfim, não tem outra coisa a não ser bater palmas e torcer que ano que vem venha o Tri também, se Deus quiser. Não, com certeza. É isso aí. Aí agora, momento de falar de um assunto não tão legal, mas que tem que ser citado, porque é algo recente, que foi a situação do Ralf, né? A situação do Ralf estava num bar neste domingo, acabou o Ralf, que não sei se todo mundo já sabe, após fechar o seu vínculo com o Corinthians, foi jogar no Avaí. O Avaí que não está numa sequência muito boa, e o Avaí está tendo muito problema com o jogador que não está tendo muito foco com o clube. A torcida organizada do Avaí tá focando muito nisso. Se você entrar nas redes sociais, tá dando uma olhada legal para isso. Que eles não estão gostando dessa situação do time, não tá bem e o jogador não tem aquele foco. Tá na balada, tá no bar. E eu não achei tão interessante porque o Ralf foi encontrado num bar, mas não era essa situação de balada. Ele podia muito bem estar conversando com os amigos, algo normal, algo que qualquer pessoa pode fazer. E acabou dando uma discussão feia. Vocês vão estar vendo as imagens aí. Não foi algo muito legal. E pra gente, mais falando do Corinthians, deixando essa situação não tão legal um pouco de lado, falando mais da situação no qual ele saiu do Corinthians. Porque eu dando meu ponto de vista, que foi até hoje eu conversando com um Uber, ele deu um ponto de vista que eu achei legal. Que o Ralf e o Jadson poderiam ter, no caso, a importância que o Vitor tem para o Atlético Mineiro. O Vitor, campeão da Libertadores de 2013, titular absoluto, e acabou perdendo espaço porque veio o Everson do Santos, querendo ou não, um bom goleiro. Veio o Rafael, que é o reserva do Everson, que veio do Cruzeiro, e o Victor tá como terceiro reserva. Ele podia muito bem procurar outro clube, tenho certeza que se ele resolvesse sair, com certeza algum clube ia querer ele. Mas ele preferiu por ficar no Atlético, e o Atlético preferiu por manter ele pela importância que ele tem no clube. Ele pega, é uma referência que tem até para os próprios goleiros que estão lá e para os jogadores também que tem a ambição de conquistar alguma coisa. Porque a gente tem que ver que o futebol que a gente vê, que a gente assiste na TV, é aos 90 minutos do jogo. Só que a gente tem que pensar também que tem o treino durante a semana, tem um caminho da viagem, o que a gente vê é só o resultado do treino. Então você ter um ambiente legal, um ambiente para você conversar, você tem aquela referência, ia ser legal. Então eu acho que o Ralf e o Jadson poderiam fazer esse papel. Eu acho que o Ralf é até um pouco mais que o Jadson. Porque eu acho que se tivesse aquela conversa mais direta, tivesse aquela conversa da diretoria de homem para homem, podia falar, então, a situação é o seguinte: o treinador, que é o Thiago Nunes, não planeja contar com vocês no momento. Caso vocês não estejam satisfeitos em ficar no banco, vocês podem se desvincular, procurar o seu clube. Mas se for de vontade de vocês ficar aqui até para talvez participar de um jogo ou outro, ou encerrar sua carreira aqui, seria legal pra gente pelo fato de ter essa renovação que o Thiago Nunes vai fazer, que deveria ter feito lá no começo, pro pessoal que tá chegando agora. Eu acho que seria legal. Então, o pé na bunda que o Corinthians deu, que literalmente foi isso mesmo, que não chegou pelo celular falar que o jogador campeão mundial da Libertadores, se falar pra ele por uma mensagem que ele não tá mais participando do clube, eu acho que não é tão interessante. Aí eu queria saber o ponto de vista de vocês quanto a isso. Vai, Então, presida, acho que assim, é muito interessante o ponto que você colocou. E teve uma série de erros. Eu particularmente, é claro que o Jadson e o Ralf eles já estavam com a idade considerada nos padrões um pouco avançada, mas mesmo assim são jogadores que, o Ralf, a identificação que o Ralf tem com o Corinthians, a identificação que o Jadson tem com o Corinthians, isso até para os próprios jogadores de base, né, para os jogadores de base quando estão subindo, eles terem as suas referências. E, eu me lembro que eu fui para um clássico, acho que foi em 2018, se eu não me engano.
foi São Paulo e Corinthians. Foi lá na Arena Corinthians, o Ralf jogou. Cara, o Corinthians teve um jogador expulso, que foi o Arauz, no final do primeiro tempo. No segundo tempo, o Ralf jogou. O Ralf jogou demais, cara. E não de menos, ainda fez um golaço. Sim. Ainda. Claro, um jogo de 2018, a gente já está em 2020. Ok, entendo isso. Mas é pra gente poder entender o tamanho da dedicação do jogador com o clube. E isso é importante demais para as categorias de base. Porque a gente fala muito isso que falta identificação de jogadores. Que os jogadores de base, quando são passados ao time titular, logo já querem ir para a Europa, perdem essa identificação com o clube, coisa que antigamente tinha muito. Mas isso muito passa de como o planejamento é feito. E o fato, como o presídio ele falou muito bem, você fala pro Ralf por uma ligação de telefone que você não vai mais contar com o jogador. Peraí, ok que as ideias do Thiago Nunes de não querer contar com o Ralf, beleza, mas pelo menos tivesse a decência de chamar o jogador no canto. Olha, assim, pelo meu estilo de futebol, de time que eu gosto de jogar, você não se encaixa. E ter feito, como o presídio falou, a diretoria ter chegado e falado, olha, beleza, ele não conta agora, mas quem sabe lá na frente, se você quiser continuar trabalhando, o Ralf é um cara dedicado pra caramba, o Jadson a gente nem se fala, o Jadson é o maestro de 2015, mas a gente tem que parar de viver de nostalgia. Ok, gente, eu entendo perfeitamente, o futebol se atualiza, o futebol é moderno, sim, perfeitamente, mas descaso com ídolos do clube, isso é uma falta de total conhecimento do que é o Corinthians, de como a gente valoriza os nossos ídolos. Então eu acho que faltou esse ponto de ter chegado, o senhor Thiago Nunes ter sido um técnico mais, enfim. O que é que a gente pode cobrar do Thiago Nunes, né? O que é que a gente pode cobrar do Thiago Nunes? Pessoal, só ouvir claramente do que vocês estão falando, concordo com tudo que vocês falaram, mas assim, eu ouvi uma história no começo do ano, que não sei se vocês vão lembrar que em 2015, quando o Corinthians foi campeão brasileiro, o Ralf foi o capitão, o cara que ergueu a taça, o Ralf não tinha contrato ainda com o Corinthians, o contrato dele ia vencer. Ele brigou tanto, a torcida fez um maior alvoroço para ele renovar o contrato dele. E na época o presidente era o Roberto de Andrade. Mas o Andrés ainda estava participando, ainda participava indiretamente da presidência. E o Ralf, depois que renovou o contrato, ele foi para a China. Então já ouvi essa história de que o Andrés tinha uma mágoa muito grande com o Ralf, muito por causa disso aí. Eu entendo muito a parte também do que ele merecia. Pra mim, o Ralf tinha que estar no Corinthians até hoje. O Ralf é capitão do time, não tem conversa. Ele Fagner e Cássio pra resolver o Corinthians. É os dois, é os três. Só que, por exemplo, a gente pensa no Thiago Nunes. O Thiago Nunes queria um futebol moderno, um futebol ofensivo, com volantes rápidos. Na terceiro jogo que ele percebeu que ele não ia dar certo, o que ele fez? Colocou o Gabriel. Para colocar o Gabriel e o Ralf, eu sou um cara que prefiro um pouco mais o Ralf ainda, por mais que seja mais velho, por mais que ele seja mais lento, mas eu acho que a liderança que ele tem dentro de campo e o respeito que os jogadores têm com ele dentro de campo. O Corinthians ganhou o Campeonato Paulista em 2018 contra o Palmeiras, naquele inferno que foi aquele jogo, naquela pressão do caramba lá no Porco Arena. O Ralf era o volante, os caras não levou uma com o cara. O Ralf dominou o meio de campo ali. Então, assim, o Ralf ele merecia muito mais respeito, ele tinha espaço, acho que tinha espaço até hoje, se a gente para pensar. Se o Mancini estivesse com ele, o Mancini ele tinha dado a beça dele pro Ralf. Toda certeza, e o Jadson, nesse meio de campo, que a gente tinha aquele meio de campo chato, que só toca pro lado, aquele negócio que não vai pra frente, que só fica aquele embaçação de Gil tocava pro Avelar, que tocava pro lateral, que voltava pro Avelar, que voltava pro Gil, que voltava pro Fagner. Certeza que o Jadson arrumava umas 3 bolinhas ali pro centroavante ali, pro Zé, pra Gil, pra quem tivesse aí na frente, umas 3 bolinhas ele deixava. Você pegar o Gil ou o Bozelli, que são bons finalizadores, se dá 3 pros caras, os caras guardam uma. Certeza, os caras iam guardar uma. Só que a gente então nesse novo futebol aí, né, futebol moderno, futebol pra frente e tal, não sei o que, perdemos a identidade, perdemos o time, perdemos o elenco e agora tá tentando reconstruir tudo de novo com o Mancini.
Vamos ver o que vai dar agora, né? Daí pra frente. Vamos torcer o que vai acontecer aí. E só dando aquela ressalva, né? Mais de 400 jogos e o Ralf nunca foi expulso pelo Corinthians. Só dando aquela ressalva pra mostrar que a marcação precisa. O Corinthians, que é o time com mais expulsões no Campeonato Brasileiro, tendo mais de 10 expulsões no ano já. E o Ralf, primeiro volante, posição de marcação forte, mais de 400 jogos e nunca foi expulso. Só pra finalizar esse assunto. E falando mais dessa parte defensiva, tem uma notícia legal. Primeira notícia legal quanto ao futebol masculino, que é o Gemerson de volta. Gemerson, que nem chegou a estrear, de volta aos treinos. Já tem data para estrear, tudo indica que ele, dia 13 agora, já entra como titular contra o São Paulo. É uma boa porque eu não tô gostando dessa oscilação do Marlon com o Bruno Mendes, porque o Marlon entra expulso, o Bruno Mendes pegou aquele gancho da CBF pela chegada mais forte ali no jogo contra o Atlético, fica oscilando esses dois, nunca dá essa fechada. O Gemerson, que é um jogador que ganhou o prêmio de melhor zagueiro junto com o Gil em 2015, e é até interessante afirmar isso, porque se ele vir titular, com certeza vai tirar essa dupla Marlon e Bruno Mendes que fica oscilando. Então é uma notícia legal que dá pra ver que aos poucos o Corinthians vai ajeitando esse time titular. O que todo mundo repara que a gente tem esse problema pra manter a mesma escalação. Porque o Otero é um jogador muito bom, mas que infelizmente tá levando amarelo todo jogo. Joga 3 jogos e folga 1. O Casares tá machucado, o Jô tá nessa... é expulso, pega Covid, tá machucado, não joga direito, o Bocelli já não vai ser aproveitado. Então eu acho que vai tomando a cara. O Corinthians vai tomando a cara, tomara que o Gemerson entre bem. Jogou muito no Atlético, não foi pro Mônaco à toa, não tava sendo aproveitado lá, mas isso não quer dizer que o jogador não serve mais, porque o Corinthians tem essa história de pegar um jogador que o pessoal não conhece, é o jogador que acaba se tornando a estrela, como é o caso do próprio Gil quando chegou no Corinthians, do Balbuena quando veio, Paulinho, Romarinho. Então é uma situação legal, tomara que ele já esteja apto domingo para dar aquela ajuda, porque o Corinthians vem levando bastante gols, que não é do nosso costume, sempre disputando melhor defesa, até nos campeonatos, quando termina em 11º, mesmo assim continua disputando a melhor defesa. Então acho uma boa o Gemerson já para esse domingo. Qual é a opinião de vocês, Carlinhos? Pelo amor de Deus, né? Chega desses caras, pelo amor de Deus. Acho que a grande contratação do ano, posso estar enganado aí, foi junto com o Fábio Santos, foi o Gemerson, cara. Porque realmente, como você falou, a linha defensiva do Corinthians sempre foi todo ano aí referência para qualquer time, e esse ano tá parecendo uma peneira, tá difícil. E só de você ter o Fábio Santos aí, desde que o Fábio Santos estreou, acho que o Corinthians não perdeu, posso estar enganado, acho que o Corinthians não perdeu desde quando o Fábio Santos está em campo, o Corinthians não perde. Então, se você acha esse parceiro aí do Gil, é invicto, então, pois é, pra você ver, quando você tá invicto com o Fábio Santos lá. E, acertando aí, o Fagner na direita ali, fazendo o que ele sabe fazer, quem joga muita bola. Essa dupla aí, Gemerson e Gil, dá muito certo, cara. O Fábio Santos ele só vai na boa, ele não passa nervoso, ele não soa, porque ele sabe onde tem que ir. A partir daí, acertando com, se Deus quiser, vai entrar na cabeça do Mancini, aquela dupla de volantes que jogou contra o Curitiba, Xavier e Gabriel, dá certo, os dois ali na frente, ali, que o Gabriel tá jogando muita bola e o Xavier joga muita bola, então essa proteção aí na frente da zaga é só chutar o meio pra frente, Casares para se machucar, Otero para de ser expulso, né, achar mais um ali pra completar esse lado esquerdo aí. E bora ver o centroavante, cara. Aí, assim, tá arrumando. Tem que ter paciência agora. A gente tem que ter paciência. Acertando essa zaga aí com o Gemerson aí, tomara que estreando sábado contra o São Paulo. Tomara que as coisas comecem a melhorar pra nós aí, né? Pelo amor de Deus. Anderson? Então, presida, eu acho que das poucas contratações que fizeram, né? A gente não pode esquecer de Jonathan Cafu. Tem umas contratações que o Corinthians faz que... Tá maluco. O Corinthians faz que eu fico me perguntando, ok, acho que ainda dá tempo de virar jogador de futebol.
Mas acho que o Germerson ele foi uma excelente contratação. Eu me lembro dos tempos dele de Atlético Mineiro, é um excelente zagueiro. Também no Mônaco, eu me lembro de ter acompanhado alguns jogos do Mônaco com ele atuando. Inclusive acho que um contra o PSG, ele jogou muito bem o jogo. Então eu acredito que encaixando essa linha defensiva, que o Carlinhos já citou, que é Fagner, Gil e Germerson e o Fábio Santos com o Cássio no gol, eu acredito que essa linha de frente com Xavier e Gabriel, cara, só vai faltar a gente conseguir acertar o time pra frente, que eu acho que essa que tem sido a maior dor de cabeça do Mancini. O nosso queridíssimo Thiago Nunes conseguiu passar 8 meses aqui, estragar praticamente tudo que a gente entendia de Corinthians, de um time extremamente organizado defensivamente, de bons volantes que tinham chegada de entrada de área. Isso é uma coisa que ele sempre falava: no meu futebol moderno, volante tem que pisar na área. Volante pisa na área e esquece de marcar, que eu acho que esse é o seu futebol, esse é o seu tipo de futebol moderno. Corinthians hoje tem uma das piores defesas do campeonato, se eu não me engano está ali entre o top 6, top 7 das piores defesas do campeonato. Isso pra gente que é corintiano é estranho, é muito estranho. A gente é acostumado a ver uma defesa sólida, a ver um time que consegue se defender bastante. Inclusive, esse jogo entre Corinthians e Atlético Mineiro, lá em 2015, que foi o 3-0, o Renato Augusto jogando demais. O Corinthians no jogou maravilhoso esse jogo. Nossa, o Corinthians no primeiro tempo se defendeu de uma forma, cara, eficiente. Eu falava, mano, o Atlético Mineiro não vai marcar. Então, assim, o pensamento que a gente tem de um time muito bem organizado defensivamente, o Thiago Nunes veio e simplesmente varreu essa ideia de futebol moderno, de futebol bem ofensivo. Mas bem ofensivo, você esquece que, tipo, o futebol você marca e você tem que defender para não tomar gol. E aí você vence as partidas. E foi algo que não aconteceu. Então, acertou, né? Enfim, ninguém sabe como conseguiu isso, porque Jonathan Cafu, Everaldo, enfim. Se eu for listar aqui, presida, os nossos atacantes, os nossos jogadores aí que vieram do Fluminense, você vai chorar, o Carlinhos vai entrar em depressão, então bola pra frente. E pegando esse embalo dessa dupla sertaneja Gil e Gemerson, sai a notícia agora que teve alguém que já tinha feito a sua música, já pegou a sua viola, foi embora e acabou voltando para fazer a saideira, que é o senhor Andrés. Senhor Andrés que pegou, não participou da reeleição porque não era possível, mas acabou colocando o do Willio, que é seu parceiro, né? O Batman e o Robin. Oi? Se deixasse, ele tinha participado de novo. Se deixasse. Se deixasse, ele ia 15 mandatos seguidos, mas pegou, foi o do Willio que acabou ganhando agora, que vai acabar, eu acho que não vai ter muita diferença porque as chapas vão ser praticamente as mesmas. E acabou voltando porque o mandato dele vai terminar para iniciar o do Willio, mas ele quis fazer uma caridade pros companheiros dele, e nesses últimos meses dele deu um espacinho para que os companheiros dele tivessem essa sensação de ser presidente do Corinthians, como se o Corinthians estivesse numa situação financeira maravilhosa para comemorar a gestão dele. Mas um desses dirigentes, que é o Alexandre Husny, acabou testando positivo para Covid, teve que pegar esse afastamento. Como tem o tempo de afastamento, ele não ia conseguir fazer, o Andrés não ia conseguir fazer essa caridade pro amigo dele, então acabou voltando. E antes dele se despedir, mais uma pessoa vai ficar nessa situação. Então, não sei o que vocês têm a dizer quanto a isso. Só a notícia agora de momento, que a gente tá gravando, acabou de sair. E vai ter mais essa mini passagem do Andrés, para depois vir a Edna Murad e depois vir o do Willio por definitivo. O que vocês acham, Anderson? Então, presida, já que o Andrés está tão bondoso, tão caridoso, eu vou ter a decência de perguntar se, já que o Jonathan Cafu conseguiu ser contratado e deu uma entrevista maravilhosa, né, batata doce, ele foi falar boa tarde,
Vou perguntar como é que eu faço pra também me tornar jogador, pra fazer parte desse... Sub-23, vai pro Sub-23. Exatamente, pra fazer parte dessa diretoria. Também queria saber dele qual que é o balancete da arena, como que é esse Sub-23, enfim. Eu eu gostaria muito de aproveitar que ele tá tão bondoso, tão caridoso, né, com os amiguinhos dele, para poder tirar essas dúvidas que eu também tenho em relação a ele. Não sei se são as mesmas dúvidas que o Carlinhos tem, não sei, mas viva Jonathan Cafu, né? André Sanches, o que eu falo pra você, André Sanches? Quando ele voltou, vou confessar, quando ele voltou, tá todo mundo empolgado, muito por causa da primeira passagem dele no Corinthians, né? Tirou o Corinthians do limbo, praticamente levou até o Mundial, até a vitória contra o Chelsea. Quando ele voltou com a esperança de pagar o estádio, de trazer o game rights, cara, a gente achou que a gente ia dominar o mundo de novo. Só que ele conseguiu quase que apagar toda a primeira passagem dele pelo Corinthians, fazendo o que ele tá fazendo agora. Ferrou o time, uma dívida enorme, que não tem noção que vai pagar, arrumou um game rights agora aos 45 do segundo tempo, só pra ele ter um ok assim na segunda passagem dele. Cara, e as contratações? As contratações é de doer, cara. Aquele lance do Jonathan Cafu, que o Fagner passou a bola pra ele, era só ele fazer o gol. Se eu sou o Fagner, eu dou uma voadora no Jonathan Cafu. Porque aquilo, ainda mais um time com um a menos, cara, pelo amor de Deus, você não pode fazer isso. Jonathan Cafu, Everaldo, meu Deus do céu, Léo Natel, tá difícil, viu? Tá difícil. Sem contar os 850 jogadores que o Corinthians tem emprestado pro mundo inteiro. Acho que se você for no qualquer lugar do mundo tem jogador do Corinthians, não é possível. Sabe? Então, cara, velho, contar os dias pra acabar contar os dias pra acabar esse mandato do Andrés e esperar que nessa volta dele, nesses próximos 3 dias que ele vai ficar aqui, não fazer uma cagada, né? Contratar alguém, contratar o Balotelli na Itália, sabe? Vamos torcer pra acabar. Tá acabando. Dia 4, falta um mês pra ele ir embora. E é isso, tomara que o Duílio... Disse do Duílio que vai ser um cara diferente, né? Vamos ver como é que vai ser isso aí. Vamos torcer pro Duílio, que o Duílio tem a personalidade, porque o Duílio a gente sabe que é inteligente. Vamos lá. Vamos ver. Agora pra gente dar aquela finalizada no programa de hoje, dar aquela expectativa por conta do Mancini, né? Eu acho que de todo mundo que tá lá, ele é o menos culpado, não porque chegou mais cedo, mas porque ele tá trabalhando com as peças que ele tem. E muitas delas não estão disponíveis em todos os jogos, como é o caso do Casares, o caso do Otero, o Jô. Se você for pensar em todas as posições, em algum momento ele teve alguma dificuldade. Até com o Cássio ele já teve dificuldade já quanto a manter essa sequência. Então, meu ponto de vista, eu acho que pelo que ele tem e pelo tempo que ele tá lá, ele tá fazendo um bom trabalho, porque ele tá tendo que reverter essa ideia que o Thiago Nunes teve, que foi de querer mudar a cara do Corinthians, que todo mundo viu que não foi uma boa ideia, que ele quis... Ele, desde o começo das coletivas, o Thiago Nunes já falava que queria mudar essa ideia do Corinthians ser um time só defensivo e um time que fizesse bastante gol. De começo é interessante, a gente acha interessante. Mas infelizmente acabou não funcionando. Então, tomara que o Mancini consiga voltar. Dá pra ver que ele tá dando um foco nessa parte defensiva. Não trouxe o Fábio Santos à toa. Ele trabalhou com o Fábio Santos no Atlético Mineiro, caiu como uma luva. Eu vejo muita gente falando assim, parece que o Fábio Santos nem saiu. Tá a sequência direta. Muito raçudo. Isso aí sabe cruzar bem. O Piton improvisado não tô gostando muito, mas tem que dar uma oportunidade também. Dá pra ver que ele tem a visão, que ele tá tentando trabalhar, tá tentando fazer um serviço legal. Então que ele tenha sorte desse final de ano. Acho que restam um pouco os jogos, mas a reformulação do ano que vem, que ele começa já com essa responsabilidade de estar impondo o serviço dele. E uma boa sorte pra ele. O que vocês têm a falar quanto a isso? Carlinhos? Cara, esperar esse fim do ano agora realmente é esperar ver o que ele vai fazer. O Piton, a gente tem muita gente, igual você falou que o Piton ele tá meio capenga ali, mas o Piton, ele, na base, ele era um meia esquerda. Então assim, ele tem a formação dele de meia esquerda. Nos últimos 2 anos, que acho que quando ele tava na Copa São Paulo 2018, colocaram ele de lateral esquerdo.
Copa São Paulo a gente sabe como é que é, né? Não tem, você começa a jogar na Copa São Paulo faltando 3 jogos. Que aí você começa a jogar de verdade. E, velho, é torcer realmente, é o menos culpado ali, cara. O Mancini já pegou o foguete já explodindo já. Mas assim, tá tentando dar a cara dele, tá tentando dar o jeito dele. Não fugiu do jogo do Flamengo, que esse jogo ali foi uma pedreira. Né? Pô, você pegar o Flamengo que tava aí, vocês viram o que aconteceu com o Flamengo e Corinthians, né? E ele não fugiu da raia, foi pra dentro, tava na beira do campo, ouviu crítica de todo mundo também. E cara, vamos esperar aí vamos ver quando que vai melhorar isso aí. Cair não vai cair mais, já tô 100% tranquilo, o Corinthians não vai cair, jogo mais já tá. Eu acho que o Corinthians vai brigar Sul-Americana e com uma combinação de resultados aí beirar uma pré-Libertadores, ali em sexto, dependendo dos times na Libertadores, Copa do Brasil, como é que vai ser aí. Sexto, sétimo, acho que vai dar pra chegar pra pensar, aí começar a temporada 2021, começar de novo, começar preferencialmente com o Mancini. E cara, vamos torcer pra melhorar isso aí, pelo amor de Deus. Anderson? Então, presida, eu concordo com o que o Carlinhos falou, com o que você também já tinha falado antes. E eu acho que assim, acho que a mesma sensação que eu tinha, eu acho que vocês tiveram também, acredito. E boa parte da torcida teve. Quando o Corinthians anunciou que ia trazer o Thiago Nunes, eu fiquei feliz pra caramba, porque o cara tinha sido o atual campeão da Copa do Brasil, com certeza. Campeão da Copa Sul-Americana, o Atlético Paranaense jogando futebol muito bem organizado, só que aí tem aquela coisa de torcedor. Eu falei, peraí, deixa eu dar uma olhadinha no elenco que tem o Atlético Paranaense e no elenco que tem o Corinthians. Não são elencos muito diferentes, só que o Atlético ainda tinha algumas peças de qualidade, coisa que o Thiago Nunes não tinha. Mas aí veio a grande contratação que foi o Luan, todo mundo, a camisa 7, a camisa do Marcelinho e tudo mais, Rei da América e papapá, e enfim, até agora com o Mancini, que o Luan tá começando a jogar, mas voltando bem entre aspas, a jogar bola. E tipo, o Thiago Nunes, ele fez com o Corinthians um estágio de aprendizado, porque ele conseguiu destruir, como a gente já tinha falado antes, conseguiu destruir totalmente a identidade que a gente tinha de Corinthians, acabou com tudo isso. E aí teve o Coelho que passou aquele mês, e o pessoal achava que o Coelho ia ser um novo Carille, mas gente, não é assim, a gente não pode imaginar que porque um raio deu certo uma vez e tenta depois, ainda mais numa situação como foi, porque o Andrés falou, depois do jogo contra o Botafogo, eu não vou demitir porque eu preciso saber, para eu demitir o técnico tem que perder o vestiário. Aí perde contra o Palmeiras, contra os porcos, no outro jogo, no outro dia manda o cara embora. Então assim, totalmente sem convicção, um trabalho totalmente desmantelado, todo desmiuçado, e acabou dando no que deu, graças a Deus, o Mancini que quebrou, inclusive as minhas, eu achava que não ia dar tão certo pelo que eu tinha visto dele nos últimos trabalhos, mas livrou a gente de cair, e dependendo, como o Carlinhos já falou, dependendo de alguns resultados, a gente consegue até beliscar uma pré-Libertadores, né? Mas o elenco precisa dar uma mudada interessante para a próxima temporada. Vamos levando aí até o final da temporada. Eu acho que a mesma coisa de vocês, uns jogos a gente poderia ter vencido, que foi contra o Grêmio. O goleiro do Grêmio fez a defesaça, chute do Fagner com 2 jogadores a menos. Então, cara, se espremer bem, dá para tirar uma coisinha ali ainda de alguns jogadores, mas o plantel tem que dar uma mudada interessante para essa próxima temporada. E acho que tem que ter a manutenção do Mancini. Não, com certeza. Então, pessoal, eu acho que por hoje é isso. A gente debateu alguns assuntos bem legais, todos bem recentes, várias notícias de hoje, mas foi bem legal. Para você que assistiu até aqui, eu agradeço, espero que você tenha gostado. Se você não se inscreveu ainda, espero que você se inscreva, ative esse sininho que está aí do lado, que eu tenho certeza que você vai gostar. Proposta inicial é toda terça, esse mesmo horário, às 19 horas, e de sábado também, sábado de manhã, meio-dia,
Pra quem acorda um pouquinho mais tarde, já acorda, já pega o celular, quando você já acordar da tem balada, vídeo novo. depois da balada de ressaca, Isso. você vai pegar o celular assim, aí Já vai pegar o celular, não tem pá, tempo pra na sua Você descansar. cara. vai pensar, putz, preciso estar bem informado. Então, o podcast da Fiel, você vai estar muito, muito, mas muito bem informado. E outra coisa, nós somos especialistas em todos os assuntos do Corinthians. Todos. A gente sabe de tudo do Corinthians. Tudo. Natação, ginástica artística do Corinthians, patinação gelo do Corinthians, a gente sabe. Semana que vem, Equipe de no nosso segurança. próximo programa, a gente vai falar sobre o nado sincronizado do Corinthians. Não perca. Aqui, ó. Mas se você gostou, você pode compartilhar para algum amigo seu. Principalmente a gente tá começando agora. E a dar aquela força legal. Manda pro pai, que você tá ligado que o pai, aquele pai que gosta de assistir o Neto, gosta de assistir um jogo aberto. Tenho certeza que ele vai gostar do programa direto do Corinthians. Manda no seu grupo do WhatsApp dos seus amigos. Exatamente. Com certeza. No Compartilha, grupo do Corinthians, tenho compartilha. certeza. Se você é corintiano mesmo, É isso. ou até olhando pra você aqui, ó. Se você é corintiano mesmo, você tem aquele grupo do WhatsApp. Vai Corinthians, aquele grupo Coringão. Já pega o link, já manda pra avó fazer aquele crochê vendo o podcast. Que você tá ligado que é sucesso. Então é isso por hoje. É isso, acho que foi um programa legal. Debatemos um assunto interessante aqui. Sábado tem mais, sábado de manhã você pode acordar. Já ver a cara bonita de todo mundo aqui, que a gente vai estar aqui todo mundo junto. Vocês querem falar mais alguma coisa pra gente finalizar aqui esse programa de hoje? Que os seus problemas sejam igual o Mundial dos Porcos. Não existam. É verdade. Carlinhos. É isso aí. Então, como foi, nós somos especialistas em todos os assuntos. E quanto mais você. E a gente tá com a nossa meta de 100 milhões de inscritos. A gente vai derrubar o Felipe Neto e o Lucas Neto no YouTube. A gente vai ganhar todos os canais. A gente vai passar todo mundo. Nós vamos ser o maior canal do YouTube, graças com a sua ajuda. Com certeza. Dá o seu like no vídeo. Se inscreve. Se inscreva. Toca no sininho nas notificações que vai avisar pra você no seu celular ou no seu computador. E você vai ficar sabendo logo quando a gente sair o vídeo, a gente vai estar lá. E segue nas redes sociais também no Instagram. Que Tá todo debaixo do nome de da carinha de todo mundo tá o Instagram. Exatamente. E é isso, pessoal, aí ó, o Instagram de todo mundo tá aí debaixo, da carinha de todo mundo tá aí o arroba, aqui debaixo de mim tá o arroba da página, se você quiser dar aquela crítica construtiva, quiser dar aquele assunto legal, ou quiser trocar uma ideia, a gente responde também, quiser pedir o WhatsApp pra trocar ideia, pra colocar no grupo do Corinthians, pra fazer qualquer coisa, só dá aquele salve lá, segue a gente. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. Sábado a gente tá de volta. E terça e sábado, e vai Corinthians. É nóis, vai Corinthians, rapaziada. Vai Corinthians, tamo junto.